Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Proc VTube. E no nosso VBA for All de hoje, nós vamos aprender a editar e excluir registros. Apenas para recapitular, na última aula, nós aprendemos a habilitar aqui este botão novo lançamento e também criamos uma validação para o comando salvar, para que quando eu não tenha preenchido algum desses campos, ele me dê uma mensagem de erro, como nós estamos vendo aqui. E também, além disso, quando nós preenchemos essa informação corretamente, ele salva a informação na tabela e limpa novamente os campos. Foi isso que nós fizemos. E hoje nós daremos continuidade. Vamos habilitar este campo aqui. Ao selecionar aqui, ó, tá vendo essas informações que estão aparecendo aqui? É o que nós faremos hoje. Ele exibir estas informações e também que permita editar. Aqui, ó, quando eu clico no botão editar, ele permita que eu fazer a edição desses campos ou excluir, como nós acabamos de ver. Vou fechar aqui então, vou fechar essa planilha e nós vamos utilizar essa aqui, ó, que nós vamos fazer toda esta programação. Vou pressionar Alt F11 para nós darmos início. E aqui, dentro de formulário lançamentos, é onde nós vamos iniciar. Muito bem. A primeira coisa que eu quero fazer, então, é que ao clicar aqui, ó, quando o usuário selecionar cada uma dessas linhas, ele apareça as informações logo acima. Então, vou dar um duplo clique aqui e ele vai aparecer aqui, permitir que eu programe. Vou pressionar Tab, Enter duas vezes e nós vamos iniciar a nossa programação. O que nós vamos fazer? Eu vou digitar aqui, ó, para iniciar a nossa programação, o if me. Pressionar Enter e finalizá-lo para não esquecer depois. E aqui dentro eu vou fazer a minha programação. Isso é para facilitar na nossa digitação. Porque eu vou associar o valor desta caixa de listagem a cada campo que eu tenho. Então eu vou digitar aqui, ó, ponto txt data, por exemplo, o valor dela, a propriedade valor. E aqui eu vou colocar, vou chamar novamente aqui, ó, a minha caixa de listagem, ponto, e eu vou utilizar a propriedade list. A propriedade list, ela traz qual que é o nome de uma informação que eu tenho dentro da minha caixa de listagem. Ele pede um número índice, que começa em 0, a primeira posição da minha caixa de listagem é 0, e até o número máximo que eu tenho, menos 1. E o meu índice aqui que eu quero informar é exatamente o que o usuário estiver selecionando naquele momento. Como que eu faço para saber qual que é o índice, qual é a posição do item que o usuário está selecionando? Eu vou chamar novamente aqui, ó, a minha caixa de listagem e eu vou chamar aqui a propriedade listIndex. Essa propriedade é a que traz essa informação. Ao pressionar vírgula, qual é a coluna? A coluna 0 é onde eu tenho a data. Então, eu vou pressionar Enter. Outra coisa que eu farei aqui, ó, exclusivamente, eu vou copiar aqui para facilitar o nosso trabalho, mas algo adicional que eu vou fazer somente nesse primeiro campo, eu vou converter essa informação aqui, ó, em data mesmo, porque senão ele vai trazer um número de série para essa informação. E eu vou fechar parênteses aqui, com essa função que nós já utilizamos na última aula. Nos demais agora aqui, eu vou apenas chamar aqui cada uma das informações que eu tenho no meu formulário. Então, meu combo de clientes, eu vou colar aqui e só vou mudar a minha coluna. Ó. Então, ele está na minha coluna 1, que na verdade é a segunda coluna, a posição 1 ali. E aqui, logo em seguida, eu tenho o meu produto. Então, eu estou seguindo a ordem do meu formulário. Vou colar a informação aqui, apenas para ganharmos tempo. E aqui é apenas, ao invés de combo aqui, o próximo é o combo forma de pagamento. Está certo. Aqui eu mudo para 3 a minha coluna. Agora sim. Agora eu vou trazer o preço. Então o preço ele vai receber o valor da próxima coluna, que é esse 4. E por último aqui, a quantidade.
Então aqui a quantidade, o valor dela será minha última coluna. Muito bem. Porém, caso eu tente executar da forma que está aqui, ele retornará um erro. Olha só o que vai acontecer. Ó. Eu vou minimizar aqui, clicar aqui no botão e eu vou selecionar agora. Olha o erro que ele me aparece. Ó. Não é possível mover o foco para outro controle porque está invisível. Vou clicar no botão depurar. Ele está executando um outro comando, que é esse txtdata. Por quê? Quando eu comecei a associar um valor aqui ó, para ele chamou o evento change. Então, só que eu não quero que aconteça isso. Então eu vou parar aqui ó, no meu formulário. Vou retornar aqui na minha programação. E eu não quero que ele utilize essa informação. Eu quero desabilitar este change por enquanto. Enquanto ele vai inserir as informações, eu quero desabilitá-lo. No Excel, existe um comando chamado, aqui dentro do meu objeto application, existe uma propriedade chamada enable events. Porém, essa propriedade aqui, ela não se aplica aos formulários. Desta forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável pública dentro do meu formulário para que eu utilize da mesma forma que funciona para a minha aplicação, que ele desabilita ou habilita os meus eventos. Eu vou recortar aqui, apagar essa informação, e eu vou declarar uma variável pública com este nome. Olha só que legal que nós vamos fazer. Ó. Eu vou digitar aqui ó, public, o nome da minha variável, e qual é o tipo? É o do tipo boolean. Esse tipo boolean, ele traz verdadeiro ou falso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer com esta variável, então, para que serve uma variável pública? Eu consigo utilizar em qualquer uma dessas subs aqui, ó. Qualquer uma delas, qualquer um desses botões que eu estou programando, eu consigo utilizar esta variável. Ela é aceita. À medida que eu atribuo um valor, que é o que eu farei agora aqui, ó, inicialmente, ó, quando o user form, quando o formulário é inicializado, eu vou atribuir já o valor verdadeiro para ela. Ó. E olha só que legal. Agora, ao digitar ME ponto, ó, ela já existe dentro dele, ó, porque eu declarei ela lá em cima. Lá. Então, isso é um ponto muito positivo. Muito bem. O próximo passo que eu tenho que seguir, eu tenho que fazer uma verificação dentro de cada um desses botões. Ó. Eu vou verificar, aqui, ó, fazer um if. Então, vou verificar se este enable events ele for falso, eu quero abandonar o meu código. Então, then, e eu vou digitar aqui, ó, exit sub. Por que eu digitei aqui na frente e eu não digitei aqui embaixo? Quando eu só tenho apenas um comando para executar, após a minha verificação eu só tenho um comando único para executar, eu posso colocá-lo à frente dessa palavra then, e eu não preciso colocar o end if. Então essa é uma novidade aí também nessa aula que eu estou trazendo para vocês. Vou copiar isso aqui e vou colocar em cada um dos botões. Pode parecer um pouco trabalhoso, mas é algo muito vantajoso para nós mais para frente. Então dentro de cada botão eu faço essa verificação. Ele somente vai verificar. Se estiver falso, ele não vai executar. Aqui, ó, agora na próxima vez ele não vai executar se estiver falso. Ó, aqui eu já tinha colocado. E é só. Muito bem. A partir de agora, o que eu tenho que fazer então? Então, ó, voltarei aqui apenas para nós nos situarmos. Eu estou aqui programando. E quando eu começar a preencher essas informações, eu virei aqui, ó, enable events. Eu vou colocar como falso. E eu vou deixar como verdadeiro. No final, eu volto como verdadeiro, para que ele não deixe de executar aí quando for necessário. Somente para executar esses comandos que estão aqui dentro, ó, é que eu vou desabilitar os eventos do meu formulário. Eu desabilitei isso criando essa variável pública. Muito bem. O
próximo passo, ó, vou minimizar aqui e vou testar o meu código e agora ele vai funcionar. Ó. Selecionei, ó, já não deu mais o erro. Só que agora eu quero que habilite ó, o botão editar e o botão excluir. Vou fechar aqui, Alt F11, duplo clique. O que eu farei? Aqui. Primeiro, eu vou chamar o comando para desabilitar, caso algum outro botão esteja habilitado. Então, vou chamar a opção para desabilitar tudo. Então, eu garanto aqui que nenhum outro botão estará habilitado, a não ser esses dois que eu vou habilitar agora, que é o meu comando editar, que é o meu botão editar, então enable igual a true, e o meu comando excluir, enable igual a true. Ok, muito bem, ó, minimizando aqui, vou testar, aqui já ele irá funcionar. Ó. A partir de agora eu preciso apenas programar aqui dentro do editar e dentro do excluir. Vou fechar aqui, Alt F11, novamente. Agora eu vou dar um duplo clique aqui ó, dentro do editar. E aqui ele vai permitir que eu programe dentro dele. O que eu vou precisar fazer aqui? Vou criar uma nova variável pública, que nós já aprendemos. E para que vai servir essa nova variável pública? Para que quando eu clique no botão salvar, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, quando eu clicar no botão salvar, ele entenda se é um novo lançamento ou se é um item que foi editado e que eu apenas estou salvando aquele item ali. Então, eu vou criar aqui ó, uma variável pública e eu vou dar o nome de inserir linha. E ele também será verdadeiro ou falso, que é boolean. Muito bem. E aqui dentro do meu comando editar, ó, eu já vou até, como eu criei esse novo comando aqui, essa nova opção, eu também vou colocar aqui esta verificação. Todos os botões têm que ter essa verificação. Eu vou atribuir um valor para esse comando inserir, Ctrl espaço. Eu vou falar que ele é falso. Eu não vou inserir uma nova linha. Quando eu clico no botão editar, eu não quero que seja inserida uma nova linha ao utilizar o comando salvar. Então, eu atribuo esse valor para ele. E quando eu clico no botão novo, que é o botão novo lançamento, aí, ó, aqui ó, eu vou até colocar esse comando, não tem lugar exato para colocá-lo. Eu vou deixar como true. Muito bem. E aqui embaixo, ó, no meu comando salvar, quando eu clicar ó, em salvar, eu tenho que verificar se essa variável está como verdadeiro ou se ela está como falsa. Para quê? Exatamente quando eu vou atribuir aqui ó, uma linha para o meu registro. Então lembra que nós estávamos criando uma nova linha, porque na aula anterior a gente só estava criando um novo registro. Então para criar uma nova linha, eu estava atribuindo isso a registro. Agora eu só vou criar uma nova linha se inserir nova linha for verdadeiro. Então, aí sim eu vou criar uma nova linha para atribuir ao meu registro. Caso contrário, else, eu vou já até finalizar o meu if aqui, eu vou até copiar esse comando aqui, ó, até aqui, ó. O meu registro será apenas uma linha, né, específica da minha tabela. E qual linha será essa? Eu vou abrir parênteses, eu tenho que formar um índice. O que eu gostaria de lembrar aqui, ó, vou minimizar um pouco, que na minha tabela a primeira linha é o número 1, e aí as demais vão contando a partir dela. E na minha caixa de listagem, a minha primeira linha é 0. Então eu vou pegar na minha caixa de listagem, então me.listagem, caixa de listagem lançamentos, ponto list index, que é o que o usuário está selecionando no momento, mais 1. Essa será a minha linha, a linha da minha tabela. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui também
por medida de segurança, eu vou desabilitar os eventos. Então, a partir daqui, ó, eu posso já desabilitar os eventos. Ó. Eu vou falar aqui, ó, me.enableEvents será falso, porque qualquer coisa que eu vá manipular depois aqui, ó, eu não quero que ele fique chamando os eventos. Eu quero que ele execute aqui, que ele salve as informações na minha tabela sem chamar nenhum outro evento. E no final do meu código, após terminar tudo aqui, eu vou voltar ele para verdadeiro. Muito bem. Então, olha só que interessante. Ó, vamos testar esse comando. Selecionei, cliquei no botão editar. Ainda não habilitei esses campos aqui. Ó. Vamos voltar lá. Ao clicar no botão editar, ó, vou habilitar essa macro aqui. Eu já criei. Na última aula nós criamos juntos essa macro aqui, habilitar botões, que está logo aqui abaixo. Ó. Habilitar botões. Ela habilita tudo. Então, eu virei aqui, ó, selecionei, cliquei no botão, ele habilitou tudo. Vou selecionar aqui, ó, um outro nome. Então aqui, esse aqui, ó, essa linha que eu selecionei é exatamente essa que nós estamos vendo aqui, ó, 8,77, esse preço aqui, ó. Eu mudei para esmalte. Então aqui, ó, ele tem que mudar de desodorante para esmalte. Vamos ver se vai funcionar. Ó, mudou para esmalte. Muito bem, o botão editar já está funcionando. Vou fechar aqui, vamos voltar aqui Alt F11. E agora nós temos que programar dentro do botão excluir. Então vou dar um duplo clique aqui, Tab, faço a mesma verificação aqui, ó, da minha variável que eu criei. Muito bem. E a partir de agora, eu preciso também fazer a mesma coisa. O que nós vamos fazer aqui? O meu registro aqui, quando eu clico no botão salvar, ele associa aqui a essa variável, list_raw. Eu quero tornar pública essa variável, porque eu vou utilizar aqui dentro do meu botão excluir também, porque eu vou excluir exatamente uma linha, como aqui eu estou chamando um registro. Quando eu edito, aqui no meu excluir ele vai usar ela direto aqui. Então eu vou pegar essas duas variáveis, ó, a variável tabela e a variável registro, eu vou recortar daqui e eu vou colar aqui. Só que eu não posso deixar como DIN, eu tenho que colocar como public. Então eu vou copiar aqui, colar aqui. Muito bem. A minha tabela, que é essa tabela do Excel aqui, eu vou atribuí-la. Então aqui eu tenho ela sendo atribuída aqui. Como ela se tornou pública, eu vou recortá-la daqui. Eu já vou atribuir quando o meu formulário inicializar. Então eu virei aqui, ó. Vou atribuir aqui essa tabela, porque a partir desse momento, essa tabela será reconhecida a qualquer momento que eu chamar em qualquer lugar. Então eu não preciso associar um valor para ela mais dentro do meu botão, porque ela já vai reconhecer automaticamente. Já registro não, registro aqui, ó, estou associando esse registro aqui, e aqui ó, eu vou copiar a mesma coisa ó, que eu tenho aqui, ó, e virei aqui no meu botão excluir e vou colá-lo aqui. Então aqui no meu registro eu tenho aqui ele associado ao que o usuário tem selecionado aqui. Quando eu clico no botão excluir, ele vai associar e a partir de agora eu vou digitar registro, que é uma linha, e vou utilizar o método delete. Somente isso. Ele vai executar esse comando. Muito bem. Após ele deletar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele não deixe nenhum item selecionado dentro da minha caixa de listagem. Então eu virei aqui, ó, eu vou falar que, eu copiei, ó, colei, eu vou falar que o list index da minha caixa de listagem será igual a -1,
que significa que não terá nada, nenhum item selecionado. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero limpar os meus botões. Eu quero que fique tudo vazio, os meus botões, todos eles. Então eu vou chamar aqui limpar campos, a macro que nós criamos para apagar as informações de cada um dos botões. Então, aqui ó, já fiz isso para não termos nenhum problema. Vamos testar então o comando excluir. Ó, vou minimizar aqui, vou selecionar e vou clicar no botão excluir. Ó, ele apagou as informações e tirou a informação daqui e tirou também da minha tabela. Muito legal, né? Agora todo o nosso formulário já está funcionando. Ó. Se eu clico no botão editar, ele habilita o salvar. Então, se eu clico em novo lançamento, ele limpa as informações aqui. Eu posso preencher as informações novas. Se eu clico no botão salvar faltando qualquer informação aqui, ele não deixa, ainda que seja apenas um campo. E está pronto o nosso formulário. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!